E a gente, começando aqui mais um Fala PH, e a pergunta a ser respondida dessa vez será do Lucas Oliveira. Ele pergunta: PH, você que sempre puxa sardinha para produções brasileiras, com razão, o que sabe sobre a Lei Paulo Gustavo e a nova efervescência de produções audiovisuais nacionais que virá por aí? Pergunta bem interessante do Lucas, agradeço. E você também pode mandar suas perguntas no link que está aqui na descrição ou indo direto na aba Comunidade e procurando um post com imagem gigante roxa que tem escrito Fala PH. Esse quadro aqui ele vai ser semanalmente, tá? Eu também vou considerar as perguntas feitas no próprio vídeo, ou sobre o tema em questão que eu possa agrupar e trazer no futuro, ou sobre outros temas também. Então, fiquem livres. Esse quadro, como eu disse, eu quero que seja semanal para responder perguntas ou então atender pedidos de vocês. PH, fala sobre série tal, fala sobre filme tal, fala sobre aquilo outro. Vai ser a partir do Fala PH remodelado para 2024. Vamos lá para a pergunta Lei Paulo Gustavo, né? A primeira coisa é entender o que é a lei em si. Ela organiza o investimento de 3,8 bilhões de reais na cultura do Brasil, tá? Na cultura do país. Esse dinheiro ele vem de um fundo de cultura e é um dinheiro que já existia, mas estava lá parado. Essa lei ela tramitou, isto é, foi apreciada e julgada desde 2021, ou seja, durante o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e foi aprovada em 2022 depois de alguns embates, tá? E ela tem até o final de 2024 como um prazo para utilizar todos os recursos que estão aí previstos, né, destinados. A lei surge porque basicamente o fazer cultura, teatro, audiovisual, dentre outras questões, ficou parado por toda a pandemia, que é um bom tempo, né? A cultura, eu até separei aqui, ó, em 2021, ela representou uma receita de 6 bilhões, tá? Olha que importante aqui, ó. Ela tem o seguinte impacto para a geração de empregos. Segundo a Deloitte, de cada 100 pessoas empregadas no setor audiovisual em uma região específica, entre 50 e 70 outras pessoas são empregadas em outros setores da economia em decorrente daquele emprego. Empregos que suportam o emprego de outras pessoas, né? Isso ninguém coloca na ponta do lápis, tá? E outra coisa é que o Brasil, de investimento geral, não estou falando do governo, tá? De investimento geral, o Brasil teve um investimento de 52 bilhões em produção de conteúdo. E isso representou uma receita de, como eu disse, 6 bilhões. Vou colocar esse link aqui no primeiro comentário, tá? Então o setor ficou parado ali durante a pandemia, sobretudo essa questão do audiovisual, tanto que 2 algo bilhões dessa lei é exclusiva para produções audiovisuais, né? Salas de cinema, cineclubes, festivais, séries, filmes, programas de TV, quer que seja, e 1 milhão e pouco vai para editais mais abrangentes, que envolvem literatura, quadrinhos, eventos no geral, premiações dessa área e por aí vai. Isso acontece porque o audiovisual ele foi muito afetado por essa paralisação. Mas aí, conhecendo que outros, né, reconhecendo, melhor dizendo, que outros agentes culturais também sofreram ali na pandemia, mais ou menos 1/3 da lei vai também para outras categorias. E é por isso que, por conta da pandemia, etc., que tem o nome de Lei Paulo Gustavo, né? Que é o nome de um autor, comediante, roteirista, escritor e várias outras coisas relacionadas à cultura que morreu de Covid. O nome é simbólico tanto para homenagear Paulo Gustavo e, através dele, homenagear vários outros artistas que morreram ou de Covid ou em decorrência do Covid, tá? Portanto, em resumo, é uma lei de fomento da cultura, uma lei direta de fomento da cultura. E para ser bem organizada, ela será dividida entre os municípios para que o Brasil todo seja impactado em curto prazo por esse dinheiro. Inclusive já começaram as chamadas e os municípios já estão recebendo projetos e editais para dizer o que vão fazer com esse dinheiro ao longo de 2024. Pelo menos eu sei que isso já está acontecendo aqui no Ceará, não sei se no Brasil inteiro, acredito que sim. Antes de dar minha opinião sobre essa lei e tal, né, colocar aqui alguns pontos,
eu acho que cabe falar sobre como foi o trâmite dela. Mas bem por cima, porque senão eu posso cometer algum erro técnico, né? E eu não sou muito do direito, etc. Então posso errar, e se errar, por favor, me corrijam, tá? Ela começa a ser sabatinada, sugerida, melhor dizendo, em 2021, pelo senador Paulo Rocha, do PT da Bahia. Passou por Senado, por Câmara, teve muitas análises de comissões parlamentares, teve votações e foi aprovada no Senado ainda em 2021. Depois sofreu alterações do texto quando ela passa pela Câmara e em março de 2022 ela é aceita pelas duas casas. Aí o presidente em curso na época, o ex-presidente agora Jair Messias Bolsonaro, vetou a lei no mês seguinte que ela foi aprovada. O Congresso Nacional, muito pressionado pelo popular, né, e pela classe artística também, levou o veto à votação e derrubou esse veto com ampla maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Olha, eu posso estar errado nisso, tá? Mas acho que no Senado foram 0 votos contra. 0 votos não estando a favor desse veto. E aí a lei Paulo Gustavo foi finalmente aprovada no meio de 2022, por mais que o presidente, na época, não quisesse que ela fosse aprovada, tá? E agora ela tá aí a todo vapor. PH, de onde sai esse dinheiro? É um novo imposto, né? Criaram um imposto. Não, esse dinheiro já existia, já pertencia a um fundo, já estava dedicado. É o Fundo Nacional de Cultura, tá? E uma das reclamações foi: vão tirar dinheiro da saúde para dar para artista vagabundo. Não é assim. Esse fundo já existia e a Lei Paulo Gustavo vem organizar esse repasse a nível nacional e organizar isso de uma maneira que impacte rapidamente e diretamente a cultura a curto prazo. Uma vez que o Covid impactou também a curto prazo, então os investimentos agora serão, nesses próximos anos, né, nesse próximo ano mais precisamente, de rápido impacto. Então a lei ela é um choque de cultura. Para ir para a saúde, por exemplo, só para exemplificar, né? Deveria ter um projeto dizendo que todo o dinheiro da cultura iria para a saúde. E esse projeto não ia ser aprovado, né? Aí o dinheiro ia ficar lá parado. Nem para um, nem para outro. E combinamos, 3 bilhões nem é esse dinheiro todo quando se pensa em um país como o Brasil, gente. Para comparar, tá? Só para organizar as ordens de grandezas. A Lei Paulo Gustavo destina a gerar 3,8 bilhões. O valor do orçamento mais recente do Ministério da Saúde está fixado em 149 bilhões. Então não faz nem cosquinha no Ministério da Saúde, tá? O PIB do Ceará, o meu estado, é de 166 bilhões, por exemplo. Então a gente está falando de 3,8 bilhões para uma medida emergencial. Ficou clara a ordem de grandeza aqui? Deu para perceber, né? Aí o que eu penso, né? Eu sou pró-cultura, ponto. Tem muita gente para brigar e falar por outras áreas. E eu falo pela área que me convém, que é cultura. Sempre. Qualquer coisa que impactar positivamente a cultura do meu país, do meu estado, da minha região, do meu bairro, quer que seja, eu vou estar do lado. Isto posto, mais ainda quando for destinado ao audiovisual, porque é o meu subtema dentro do grande tema cultura. Eu não acho que a Lei Paulo Gustavo e outros fomentos que existem no Brasil seja o suficiente para fazer o Brasil ser culturalmente um país forte, eu não acho. Em 2022, o Ministério da Cultura teve um orçamento de 1,6 bilhão, certo? Ministério não. Secretaria ou pasta, né? Porque foi diminuído, né? Foi retirado de ministério e virou uma secretaria. Esse ano, o Ministério da Cultura terá um orçamento recorde a partir do próximo ano, isso era em 2022, né? De 2022 para 2023. A aprovação do orçamento de 2023 já garantiu 5,7 bilhões para essa área, e esse valor se soma aí a 3,8 da Lei Paulo Gustavo e mais 1,2 bilhão que é do Condecine. Condecine que tem outro assunto, outro projeto de lei aí relacionado aos streams, eu posso falar no futuro, mas vocês têm que perguntar, tá? As cifras juntas chegam a 10 bilhões. Então, o Ministério da Cultura, esse ano, né, recorde, 10 bilhões aí para a área. É pouco, mas é bem melhor do que 1 bilhão, né? Aí vamos lá, primeira coisa que surge, né? O cinema dos Estados Unidos, Hollywood, faz tudo privado. Mentira! O cinema dos Estados Unidos, Hollywood como um todo, tem investimentos massivos do governo e dos estados. O maior aliado de Hollywood, do cinema hollywoodiano, são os estados americanos. É o governo americano. Seja para rodar filme na cidade, seja para sustentar profissionais.
a quem acha aí que Hollywood não é assistida pelo governo, e eu digo que essa pessoa erra. Todo e qualquer filme norte-americano tem fomento governamental, tem fomento estatal. Os filmes da Marvel tem, os filmes de tirinho, tem, todos têm. A maioria esmagadora dos Estados Unidos, né, dos estados oferecem incentivos para a produção cinematográfica por meio de subsídios, reembolsos em dinheiro, isenção de imposto, diversos privilégios especiais para equipes de filmagem, tecnicamente falando, e tudo a fim de incentivar os produtores de filmes a gravarem nas suas localidades, porque é promoção, propaganda, é marketing do país, é marketing do local. Eu lembro vocês, Ted Lasso, lá na Inglaterra, né? Aquela região ali onde o Ted Lasso anda, hoje é um polo turístico. E era um cantinho que o pessoal passava, nem via. Hoje é um polo turístico, emprega pessoas e tudo. Então é uma promoção. Quando se escolhe gravar em um local e fazer desse local, inclusive, um personagem, é uma promoção daquele local. Portanto, é pago. Às vezes, filmes que a história se passa nos Estados Unidos são feitos no Canadá. Porque um estado canadense ganhou a competição de injeção de grana naquele filme. Então é só pegar o filme e pesquisar. Pega o filme e pesquisa. De onde é que vem esse dinheiro? Tá lá. Inclusive nos créditos. O Exército, né, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mantém um escritório dedicado a filmes. Um escritório dedicado para interagir com os filmes em execução. Tem verba para investir na área, para promover as Forças Armadas. Porque Hollywood faz parte do ideal patriótico americano desde a Segunda Guerra Mundial. Assim como o cinema como um todo foi usado pela Alemanha, pela Rússia, por todo mundo. Em guerra, depois de guerra, quer que seja. Então parem de ser bobos. Inclusive eu vou deixar um link, que é Hollywood e o governo, uma parceria longa, para você ver como o governo é um dos principais, se não o principal agente de patrocínio do governo americano. Não paguem de lesados ao repetir esse tipo de coisa que nada a ver o governo ajudar o cinema, isso é coisa de brasileiro, coisa de vagabundo, Não, isso não é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro, de americano, de canadense, de inglês, de argentino, de francês, de indiano, de sul-coreano. A exportação da cultura sul-coreana é um projeto do governo. O governo identifica o K-pop como algo a ser exportado, como algo para exportar a Coreia do Sul. Parasita é um excelente filme, é excelente, mas não ganharia o Oscar se a sua campanha para o Oscar, para o cinema, né, nos Estados Unidos não fosse bancada pelo governo sul-coreano. Não ganharia. Tudo isso dito, qualquer que seja a lei que incentive o Brasil a ter uma cultura forte, eu vou apoiar. E você que está aqui também deveria. Veja os números. Eu falei, não caia em falácias de que a saúde ou a educação é ruim, vai ser infringida por isso, porque a cultura ou aquilo está roubando dinheiro. Não faz sentido. Os números não permitem que essa história seja contada. Olhe as grandezas. Olha o tanto que o Ministério da Saúde tem e não estou reclamando, deveria ter mais. Olha o tanto que o Ministério da Educação tem, não estou reclamando, deveria ter mais. Olha o tanto que a cultura tem. A cultura é um pincherzinho no meio dessa galera. Eu gosto de funk? Não. Eu gosto de K-pop? Também não. Mas, um papo patriótico, né? Um patriota deveria ficar mais feliz com o funk ganhando o mundo do que com o K-pop ganhando o Brasil. Ou tu acha que os velhinhos sul-coreanos adoram K-pop? Não gostam. Mas foi algo utilizado para a promoção daquele país, daquela nação para o mundo. Pensar que uma geração será feita através da cultura alheia e não minimamente da nossa, faz refletir. Pô, se você não tá refletindo, aí, pô, não sei. A gente ama Homem-Aranha, a gente faz Halloween, a gente fala top, marca call em vez de reunião, chamada, quer que seja. Não compramos um quadrinho nacional a preço de banana, num evento que é em inglês o nome, Comic Con, ou um livro, quer que seja, mas o Harry Potter, que nunca será lido, é não só comprado, como usado e idolatrado. Quer dizer que eu não gosto disso? Repito, não tem problema, de verdade. O que eu quero dizer é que poderia haver um equilíbrio maior. Nem que seja pelo menos 1/3 de cultura brasileira no próprio Brasil, vamos assim. Eu, né, escuto Foo Fighters e Emicida, Djavan, Belchior, quer que seja. Uma coisa não anula a outra. Isso é a hiperculturalidade. Fico feliz quando uma banda brasileira que canta em inglês resolve fazer um dueto com o Milton Nascimento
como o Angra fez, né? Ou colocar ali um riff, alguma coisa que remeta a algo mais cultural. Porque há de se aceitar a hiperculturalidade do mundo, mas não a monoculturalidade. Mais precisamente falando, é sobre não aceitar uma monocultura. Uma cultura apenas americana, ou apenas sul-coreana, chinesa, russa, sueca, o que é que seja. Até turistas de camisas floridas têm um passaporte. Se a gente não tiver cultura, nós vamos ser só camisas floridas. A gente vai aceitar todas as outras e vai perder o nosso passaporte cultural. Hoje a gente não consegue exportar porque mal a gente consegue ter, mal a gente consegue produzir. 3,8 bilhões não vai resolver, mas eu repito, é melhor do que zero. Pragmaticamente falando agora, né, e para encerrar de vez, para os próximos anos, respondendo à pergunta, eu prevejo que alguns bons filmes que nem iam existir por falta de dinheiro, de incentivo, não só existam, como ganhem o Brasil e quem sabe nos leve aí para o mundo para além do futebol, né, que inclusive nem anda lá essas coisas todas, diga-se de passagem. Se um filme furar a bolha dos vários que serão produzidos com 1 milhão pra lá, 1 milhão pra cá, 2 pra acolá, eu acho que já valeu demais. Eu imagino um filme tipo Marte 1 ganhando o mundo todo. Um curta, tipo o Sideral, nordestino, maravilhoso. Eu imagino um bicho desse ganhando o mundo. Mas aí o cabo não ganhou nem o Brasil, cara. Porque no dia que ele estreou, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tava com 88% das ocupações das salas. 88%, isso é monocultura, pô. Quer que eu comente mais desse assunto ou outros assuntos? Deixa comentários aqui, que mesmo nesse vídeo ou lá no link que eu postei na descrição. Espero que esse papo continue nos comentários, que vocês sejam respeitosos. Eu sei que é algo bem politizado, mas dá pra ser respeitoso e entender bem, trazer outros dados e, enfim, debater num nível bom, que é a proposta desse canal aqui. Por favor, sejam voz da razão e não das loucuras que costumo dizer aí com dados tirados do bolso. Paz. Agora te peço para se inscrever no canal e deixar um like. A gente se vê numa próxima. Forte abraço e tchau.